Olá, olá, seja muito bem-vindo. Como vai? Hoje nós temos aí um assunto mega interessante e é um privilégio estar aqui para conversar com você. Esperar o pessoal chegando. Tudo bem, Fran, Eleonora? Como vai, amada? Já conseguiu dormir? Que ontem foi maratona, né? Muito bom também. Vamos hoje dar continuidade então a um dos temas bastante interessantes que a gente tem mesmo, né, gente, que conversar e unificar a nutrição, entender, né, porque ontem eu ainda comentei isso no treinamento, a gente precisa retomar, resgatar coisas importantes da nutrição, porque é a nossa área, é a nossa profissão. E já tem tanta gente falando de alimentação e de tantas coisas que o nutricionista precisa parar um pouquinho e pensar numa das coisas que parece, em princípio, né, tão simples, mas que são extremamente significativas para o nosso paciente, para o nosso cliente. E eu sempre brinco que tem que ter paciência ao nutricionista, então a gente chama de nosso cliente mesmo. Eu vou pedir ajuda para vocês para clicar aí na setinha e convidar os nossos colegas nutricionistas. Então tá, hoje o nosso tema aí, ó, mais do que especial, né? Nós vamos conversar sobre o importantíssimo, gente, diagnóstico nutricional, tá? E a gente tem que ter ideia e ter um resgate dessa história sobre diagnóstico nutricional, porque a gente traz um entendimento dessas interpretações e que deve ser repaginado total, né? Então, a primeira coisa é a gente trazer a discussão do que é o diagnóstico nutricional. Tô aqui com vocês, tudo bom, gente? Agora eu vou ficar pequenininha para começar a conversar sobre essas questões que são importantes sobre o tratamento nutricional, né? E eu faço isso há 25 anos, quer dizer, aliás, há mais tempo um pouquinho, mas não espalha não por causa do período do técnico em nutrição. Então é muita leitura, são muitos estudos e também muita prática clínica, que eu acho que isso que é o interessante e torna tão especial esse momento. No treinamento e conversando com outros profissionais, a gente percebeu, né, e 25 anos, gente, de coordenação de pós-graduação, que há um entendimento que precisa ser revisitado sobre o diagnóstico nutricional. Então, o que é o diagnóstico nutricional, né? O diagnóstico nutricional, ele é a resposta dada pela avaliação do estado nutricional. E aí isso nos remete a um próximo passo, então. E o que é o estado nutricional? O estado nutricional é a dimensão de saúde e o adoecer sendo multicausais, dinâmicos e um resultado integrativo de experiências individuais e subjetivas já vividas pelo nosso paciente. O estado nutricional interage com aspectos sociais, biológicos, psicológicos, emocionais, fisiológicos, fisiopatológicos e ambientais de uma pessoa e seu cosmo, ou seja, de uma pessoa dentro do universo que ela se encontra. Não dá mais para usar o conceito da OMS, gente. É muito mais amplo, né? Tá bom que eu sou suspeita por conta da minha formação em psicologia positiva e agora em neurociência e comportamento. Aí vem lá da bioquímica, 20 anos trabalhando com comportamento nutricional, alimentar. A gente começa a ver e vivenciar tudo isso. Então, o resgate desse conceito de entendermos é muito mais importante, inclusive, que simplesmente ditar etapas e regras das avaliações nutricionais.
tá bom? Deixa eu dar um oi aqui, pessoal, que eu não dei oi ainda. Por favor, clica no coraçãozinho, até fiquei preocupada, não tem ninguém aqui. E, por favor, ajuda a divulgar. O Insta, ele faz isso estrategicamente, né? Não é porque tem muita live, não. É porque ele quer que você pague para fazer essas divulgações. Então é uma estratégia, eles bloqueiam mesmo, que é para não divulgar. Então manda aí a setinha para algum nutricionista que você acha que possa ter algum aprendizado, alguma contribuição sobre o que nós estamos conversando, né? Sobre essas questões aqui tão importantes da avaliação do estado nutricional. Então, voltando, né, a essas discussões e já parabenizando aí os nossos colegas, o que é então o estado nutricional? Tá? Então, o estado nutricional, ele é mais amplo hoje em dia. Falar de saúde, inclusive, é muito mais amplo que usar o conceito da OMS, de a saúde não é meramente a ausência de doença, mas o bem-estar físico, psíquico e emocional. Não, tem mais coisas. É psíquico, físico, social, biológico, fisiológico, fisiopatológico, ambiental. Por quê? Não estar com uma doença não significa que o seu paciente esteja saudável, porque ele pode estar, inclusive, num estágio subclínico da deficiência nutricional. Rebeca de Ângeles e Andréia, né, Lara, tantas pessoas aí fabulosas, pesquisadores sobre fome oculta, deficiências nutricionais, mostram que mais da metade da população está em algum tipo de deficiência nutricional. Só que ainda não houve a manifestação nem subclínica ou clínica. Duvida? Duvida de mim? Diz que sim. Então vamos lá. Quem aí? Vamos, até vai voltar aqui os comentários, mas eu quero resposta sincera, hein, gente? Quem come 9 porções de vegetais todos os dias? Fala aí pra mim a verdade. Quem come? Diz pra mim. Não come, né? 9 porções? Obrigado pela sinceridade, né? Então, pelo menos 5 porções. Come 5 porções de vegetais todos os dias? Então, beleza. Vamos. Ó, Roberto, parabéns! A Cleia também. Mas a maioria das pessoas, inclusive nutricionistas, não comem sequer 3, que é o mínimo do mínimo do mínimo. Entende? Então aí entra esse entendimento da evolução da deficiência nutricional. E isso exige impacto e percepção. Então, o nutricionista, ele faz o quê? Ele avalia o estado nutricional do seu paciente, correto? E o que é estado nutricional? Vamos voltar então. Estado nutricional é uma dimensão de saúde onde o adoecer é multicausal, é dinâmico, é o resultado integrativo de experiências individuais e subjetivas, o que ele acha, o que ele percebe, já vividas. Então é a experiência que nós estamos aqui avaliando, estamos aqui conceituando e interage com aspectos sociais, biológicos, psicológicos, emocionais, fisiopatológicos, como eu ensino lá no método Vanessa no treinamento. E isso é imprescindível para a gente começar a ver, então, tem coisa pra caramba, então eu tenho que avaliar uma série de coisas para poder chegar e responder ao estado nutricional. Então vamos dar uma repassada aqui rapidinho, vamos recapitular e eu já vou trazer aqui novidade para esses privilegiados que estão comigo.
O que é, então, avaliação nutricional? Eu obtenho um estado nutricional a partir da avaliação. E como que isso é relevante? Uma anamnese clínica geral, que eu chamo de geral como eu ensino no método, porque tudo que é coleta é parte da anamnese. Lembrem-se muito de queixas, sinais e sintomas. Se for um paciente hospitalizado ou dependendo da patologia, existem protocolos como agora para o COVID, para triagem nutricional, exames laboratoriais, avaliação genética, os sinais físicos. Meu Deus, como eu sinto falta, né? O pessoal está esquecendo de calcular, de utilizar os sinais físicos, né? Então, assim, isso interdorsal, infraclavicular, supraclavicular, o quanto isso é importante. Tem que molhar o bico aqui porque aparelhinho não é fácil não. A avaliação corporal, tá aí ó, o nosso grande, né, professor Roberto Costa, pesquisador da área, o quanto se confunde antropologia. Agora em época de quarentena, de isolamento social, tá fazendo um atendimento online, usar pelo menos uma circunferência abdominal, circunferência muscular, né? A prega cutânea, o próprio paciente não vai recolher. Referências, percepções, né? Perguntas coach, perguntas importantes, como eu também ensino no treinamento de coach, como, me diz uma coisa, qual é a sua calça jeans preferida? Por que jeans? Porque ela não é tão elástica, né? Você entra na calça do ano passado, de 2 anos, de 5 anos atrás, então você tem como criar referências. Ó o insight aí, gente, ó o insight aí. Então você cria referências. Pergunta também e trazer para avaliação nutricional a atualização. Exame genético é uma realidade, mas não para ser usado como vaticínio ou prescrever a dieta do DNA. Não, gente, fizemos uma live maravilhosa com a professora Anete, que contribuiu lindamente, mostrou que não é bem assim, né? Predisposição não é vaticínio, tá? Trabalhar a avaliação do consumo alimentar dentro dos recursos tecnológicos e pessoais existentes, não perder a referência de diálogo, o comportamento alimentar. Todo mundo agora fala de nutrição comportamental e comportamento, mas não usam os questionários, não usam as abordagens existentes, as técnicas existentes para avaliar o estado nutricional a partir do comportamento alimentar. Entende? Não é o meu paciente come demais, então ele é compulsivo. Né? Tem gente que chega a pôr na anamnese, a perguntar, você tem compulsão alimentar? Então não é desta forma, né, que a gente se atualiza. Mas a aplicação e a interpretação, tem uma nova área que eu até preciso publicar alguma coisa no Insta, ó, vou prometer para amanhã então, sobre letramento, que é uma nova avaliação em saúde. O que é o letramento? É a capacidade de um indivíduo em ler, conhecer, interpretar e usar o conhecimento que ele tem. Não basta ter o conhecimento, ele tem que ter uma condição para a interpretação, adaptar aquilo às necessidades dele e da sua família e aplicar. Senão, gente, é teoria, é bancada de laboratório e não é isso que a gente quer oferecer, não é essa experiência que a gente quer oferecer para o nosso paciente. Então é muito importante entender as técnicas e dentro de cada método para saber aplicar. Comportamento alimentar tem vários questionários e fiquem atentos aos novos transtornos alimentares, né? São questões da vigorexia. Isso é muito comum, mais incomum
do que a gente imagina. O comer saudável, a pessoa não consegue comer nada de gordura, nada de mais calórico, ou agora a fobia ao carboidrato, é uma patologia, né? As pessoas estão magérrimas, perdendo massa muscular e fazendo dietas extremamente radicais. Então, cuidado aos instrumentos adequados aqui, tá? Isso são só exemplos. Fazer a anamnese da atividade física adequadamente exploratória e o condicionamento. Aí aqui eu faço uma chavinha, porque não é da nossa alçada, não é da nossa competência avaliar o condicionamento físico. Eu preciso de um fisiologista, de um educador físico, de um médico desportista, tá? Inclusive pode ser um exame de esteira, pode ser, hein, Roberto, um protocolo de Astra, um teste de força, um teste de habilidade, de aptidão. Ok, não é da nossa competência, mas é importante, dependendo da área e do que eu for atuar, né? Como eu for atuar, inclusive. Tá? Então, e tem mais outras, trabalham e falam com escolhas alimentares. Vem cá, bem pertinho. Olha só, você sabia que tem questionário para avaliar a escolha alimentar? Não é julgar sem passar pelo filtro, ó, o letramento, sem passar pelo conjunto, por um processo de avaliação que vai gerar uma interpretação que por sua vez vai gerar o diagnóstico conforme o impacto. Já volto nisso, tá? Dos fatores pró-pro. Precisa, eu ensino isso no método Vanessa, justamente porque não é nem a ausência de doença e nem a presença de um diagnóstico de diabetes que fala o quão doente o seu paciente é. Esse raciocínio tem que virar a chave, tem que mudar. Isso já não se usa. Esse terrorismo nutricional não se usa. Quem trabalha na realidade, na prática, sabe que diabético, come carboidratos. Então a gente tem que diminuir o impacto. Então, escolhas alimentares é uma das múltiplas áreas que vem dentro do parâmetro de avaliação, né? Assim como a discussão da avaliação metabólica, da avaliação imunológica, que é muito em voga, não pode ser só mais lá um parâmetro, hoje é parte do componente, né? E aí vem tantas outras aí discussões, vejam quanta coisa está incluso aqui, né, nessa proposta. E ficar atento o como que eu uso essa informação então. Não é verdade? Eu tenho aí as clássicas etapas da avaliação nutricional, onde eu pego a avaliação do consumo alimentar, avaliação corporal, sinais físicos, avaliação... O que está faltando? Corporal, sinais físicos, avaliação do consumo alimentar, avaliação do comportamento alimentar, sinais, acho que foi o primeiro que eu falei, né? Bioquímica, aí dentro da bioquímica entra a genética, mas hoje a gente já até traduz isso como uma nova área interligada a possíveis correlações, né? Não se pode afirmar que aquele, a não ser para algumas patologias, aí já existe isso sim. Por exemplo, diabetes, já existem genes reconhecidos, né? Fenilcetonúricos, e aí tem algumas evidências que eu posso afirmar que se você tem aquele gene, tem aquela... com muito mais chances. E os novos parâmetros de avaliação nutricional, que a gente trabalhou isso já muito bem no Atende Nutri, no treinamento. E aí vem essa questão do fiz a avaliação nutricional, ela vai me gerar um resultado. E hoje, concomitante à avaliação nutricional, a gente tem a avaliação psicossocial e comportamental.
Sim, amor, existe questionário para avaliar a qualidade de vida. Existe técnica, método, e não são só um, não. Né? O que avalia o bem-estar de uma pessoa? O que avalia a saúde mental fora do quadro clínico que exija um psiquiatra, um psicólogo? O nutricionista também tem que ter esse condicionante e entender os gatilhos que desencadeiam determinados comportamentos. Então, o conceito hoje é bem mais amplo e eu vou sempre trabalhar no limiar ético da minha profissão, mas a compreensão das vantagens e desvantagens, de entender o processo de avaliação nutricional e o resultado que vai ser reunido, o dado coletado, o resultado reunido, analisado e sintetizado é que vai consistir num diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele identifica a determinação do risco nutricional, do risco de saúde, do risco do estado nutricional do meu paciente. É imprescindível. Diagnóstico não é o resultado. Eu até dou muito esse exemplo, né? O paciente apresentou deficiência de zinco. Ok, você escreveu por extenso o seu resultado. E o que é o diagnóstico, então? Vamos chegar lá, tá? Começa a raciocinar comigo as etapas que levam e chegam no diagnóstico. Então, eu tenho a avaliação gerando um resultado que deve ser, então, proveniente de dados devidamente coletados, que deve, e aí entra aqui já uma crítica, tá? O não calculo dieta, é da nossa alçada, é uma das únicas coisas que o nutricionista faz que não vai poder ter coach fazendo, não. Então, eu reúno dados, analiso, sintetizo e gero uma interpretação. Uma interpretação de acordo com o risco, a possibilidade. Eu descrevo as alterações, eu descrevo as alterações nutricionais. E aí eu entendo se o indivíduo é deficiente, tem o estado alterado, tem o estado nutricional está aumentado, se o problema é diminuído, se tem risco, se o risco é agudo, se o risco é crônico. No método eu ensino pelo menos 4 etapas: baixo, moderado, alto e muito alto. Risco baixo, moderado, alto e muito alto. E aí isso é importante, essa identificação. E é isso que vai te propor, olha em azulzinho aí, o tratamento, a conduta apropriada do teu paciente. Então vamos lá, vamos ver se você acompanha aqui comigo. Eu sei que ficou um pouco pequenininho, mas eu vou explicando junto, tá bom? Deixa eu voltar aqui e dar um... Eu só peguei aqui a Ju contando. Oi, Ju, beijo, sua linda. Antes não comia nem 3, né? Agora já come. Ju, saudades, viu? Parabéns, você tá maravilhosa. Oi, tudo bom, Ale? Como vai? Clarissa, tudo bom, querida? Oi, Thiago, tudo bem? O meu supervisor aí, ó, tá chegando. Eba! Tu não comia, mas tu come agora? Não, né? Então, ó, o que eu perguntei, que eu tô comentando, né, com o pessoal? Quem come 9 porções de vegetais diferentes todos os dias? Entende esse impacto, né? Uma coisa é o ideal, a outra coisa é o real. Então, quando a gente fala que um paciente está no estado nutricional de risco, né? Ou o estágio subclínico, ó, presta atenção. Não, de novo, saúde não é não estar doente, mas a potencialidade de desenvolver doenças devido a esse estágio subclínico. Somando o estágio subclínico
A herança familiar, olha os padrões genéticos como são importantes. Somando aos fatores ambientais, quando tu reúne essas peças do quebra-cabeça, voilá, tu tem o diagnóstico. Então, diagnóstico não é o teu resultado. Paciente encontra-se obeso segundo a OMS. Isso é resultado. Agora, o quanto o grau de obesidade infere no risco de saúde, na qualidade de vida, no sexo, na mobilidade, no dormir, no sentir-se bem, na felicência de cada paciente, é que vem o impacto do estado nutricional. Entende? Oi, Bru, tudo bom, minha linda? Ah, querida. Bora, vem pra Tende Nutri. Tá muito bom mesmo. Então comigo, gente, dá um alô aí pra mim, ó. Manda coraçãozinho que eu paro agora, hein? Vou voltar pro raciocínio aqui comigo, ó. Vou tirar os comentários. Então eu começo a pensar justamente na união dessas interpretações, onde eu avalio a partir do ambiente, comportamento, atitude alimentar do meu paciente, a dieta com respectivo a energia, macro, micro, compostos bioativos, fibra, água. Isso vai me gerar uma variação interindividual, né? Isso é para o indivíduo, é para o teu paciente, e eu concluo o risco de saúde e o risco de doença. E eu vou além, ó, vou fazer um spoiler aqui. No método Vanessa, no Atende Nutri, lá no programa de excelência em consulta, eu dou justamente isso. A habilidade que a gente tem que ter em avaliar os fatores promotores de saúde e os fatores promotores de doença. Esta resposta, este equilíbrio é que tem que ser observado. E não aquele resultado de uma deficiência ou de um critério da avaliação corporal. É um conjunto. Eu somo todas as etapas da avaliação nutricional e avalio o impacto delas naquele indivíduo, no estado de saúde dele como um todo. Então, como eu comentei, de repente um único parâmetro genético está sim correlacionado à probabilidade do desenvolvimento de diabetes. Mesmo que ele coma as porções de vegetais. Aí, como assim, Vanessa? Vamos lá, vamos com calma, vem comigo. Deixa eu molhar o bico aqui. Aparelho mata, gente, é uma sofrência. Pode mandar suas perguntas aí na caixinha que eu vou respondendo. Por causa dos slides, eu chamo de all live. Por causa dos slides, eu tiro os comentários. Mas vamos voltar nesse raciocínio porque ele é imprescindível para entender diagnóstico. O que eu, enquanto profissional de nutrição, avalio? Então, é o risco de saúde e o risco de doença do meu paciente, né? E aí eu considero vários fatores aqui dentro desse quadrinho, ó, tá vendo? Idade, biodisponibilidade, resposta biológica, fisiológica, a resposta psicossocial. Aí vem lá os novos parâmetros, epigenética, nutrigenética, saúde intestinal. Claro que é de acordo com o sexo, idade, estilo de vida e sim a felicência, ou como se chama em psicologia positiva, a análise da florescência de um paciente, resultando na qualidade de vida e bem-estar. Eu explico, e aí você vai ver a importância de um bom diagnóstico. Tem um histórico clínico familiar de câncer, existe um padrão genético para câncer. Mas a florescência, que é uma área da psicologia positiva que está bem relacionada à qualidade de vida e bem-estar, a resiliência, o pertencimento, são novas variáveis, tá? Quer aprender mais sobre isso? Me acompanha aqui, gente. Me acompanha que a gente vai ficar falando e publicando muito no Insta sobre essa integração. Por isso que eu chamo de nutrição integrativa.
Então, se essa pessoa, esse paciente com histórico clínico familiar e uma predisposição genética, tem uma boa alimentação, faz exercício, não é tabagista, não usa medicamentações aleatórias, é feliz no sentido de suprir as necessidades individuais dele, o bem-estar dele, dorme bem, tem engajamento no trabalho, é reconhecido no trabalho, inclusive hoje tem novos parâmetros, né, sobre qualidade de trabalho, o que é carreira e o que é saúde. Então ele tem uma carreira de... Desculpem, estão vendo os fatores pró-pro? Os fatores promotores de saúde são muito maiores que os fatores promotores de doença. Então as chances desse paciente ser saudável é muito maior. Estão comigo? Diz sim ou não aí, se estão entendendo. Vamos para o segundo exemplo, tá bom? Um mesmo paciente tem histórico clínico familiar e o fator genético para predisposição do câncer, por exemplo. Ou, para mudar o exemplo, para obesidade. Então, esse paciente, quando eu pego alimentação, não come uma dieta variada e diversificada, não ingere fibra, uma dieta refinada, industrializada, rica em sódio, pobre em fibra, rica em gordura saturada, rica em gordura trans, rica em óleo de coco, né? Esses mitos que inventam na nutrição. Faz low carb, faz jejum intermitente. Olha o que esse cara tá fazendo. Ele tá ativando fatores promotores de doença. Não é todo mundo que pode fazer uma dieta radical. As consequências disso, às vezes comportamentais e fisiológicas, podem ser acionados, gatilhos aí, desencadear tudo isso. Então, cada caso é um caso, você trabalha associado aos interesses do seu paciente, mas é importante entender e compreender aí esse impacto. Isso eu ensino, é a base do método Vanessa, fatores pró-pro. Então, o bom profissional, ele avalia essas questões. Sabia que existem estudos que mostram que pessoas que riem de si mesmas, sabe assim, tipo, ai, tô de aparelho, gente, para aí, prendeu aqui, ai, que coisa feia, por exemplo, eu dou muita risada de mim, né, porque eu dou aula descalça. Pois é, gente, é um abuso, mas quem foi meu aluno? Alguém já viu isso aí? Conta não. Eu esqueço, não é uma programação. Então já fui filmada, já caiu em rede social, já subi no palco em congresso e ficaram gritando, tira, brincando, né? Mas era para tirar o sapato. E enfim, vira até uma brincadeira. Saber lidar. Ai, já viu, Eleonora? Saber lidar com si, né? Eu também sou dislexa, então eu falo errado. Então, quer dizer, paciência. Como você lida com o impacto. Ontem eu tive uma puta notícia ruim, fiquei abalada. Aí tu já vai programando a mente. Bora, filha, bora, ressignifica isso. Então, mostram-se os estudos que essa resiliência tem associação com o não câncer. Em vez de ativar os fatores promotores da doença, eu estou ativando os fatores protetores. Por isso que eu brinco com fatores pró-pro, que não é brincadeira, tá? É de um método, dentro de um método que eu oriento aí o pessoal. Então é importante eu trazer esse entendimento de que a avaliação nutricional, ela é uma ação desenvolvida por um nutricionista a partir de um embasamento científico, clínico, com caráter investigativo, em que ele vai pegar aquele resultado, isso é bem importante, e comparar a guidelines, a padrões de referência, mas de modo acolhedor.
Então, se um paciente teu tem 180 quilos, esquece peso ideal. O peso ideal deste paciente é 180. Teriam que ter novas ferramentas para este público. Entende? Assim, os parâmetros bioquímicos que envolvem esse paciente também, né? São para novas ferramentas. Obrigada, viu, Cleia? Que linda. Muito obrigada, querida. Querida. E então, assim, eu avalio o estado nutricional do meu paciente. Sempre eu preciso de uma bússola, ninguém navega sem ter um direcionamento, mas o direcionamento não é para castrar, é para gerar uma interpretação de risco. Então, eu direciono o meu paciente a partir da avaliação nutricional. Por quê? Porque aí eu começo a encaixar as coisas, eu começo a entender, né, a importância, o risco, os fatores pró-pro do meu paciente. E aí eu gero o diagnóstico. Então, o diagnóstico nutricional não é resultado. Eu pensei que estou no treinamento, quase que escapa aqui, hein, pessoal? Pega o papel e caneta e anota. Eu falo isso em aula e no treinamento. Pega o papel e caneta, anota. Diagnóstico não é resultado. Gente, isso é muito comum. O teu resultado é teu resultado. E outra, você compara o resultado a um padrão. Mesmo assim, não é diagnóstico. É só o resultado do teu paciente comparado ao que poderia ser. Aí, o diagnóstico é a interpretação e o direcionamento. É aonde entram os fatores de risco de saúde, fatores de risco de doença, os fatores pró-pro, e eu entendo naquele paciente o impacto disso. Então, de novo, ó, quer ver outro exemplo bem básico, mas eu acho que eu já me fiz entender. Estão comigo? Eli, obrigada, linda. Quando você tem, por exemplo, um paciente com colesterol aumentado, é sedentário, fuma, tem um nível de trabalho, não de carreira, de trabalho, muito estressante, muito frustrante, não pertence, não tem aquele sentimento de pertencimento a um grupo, a família, a um relacionamento amoroso, enfim, são várias questões aqui, né? Tem já predisposições, dorme mal, bebe muito, toda noite, chega em casa do trabalho, vai tomar o seu whiskinho ou o seu vinho como se não fosse bebida alcoólica, ok? Então, quando eu tenho esse paciente que, apesar do colesterol alto, tem outras variáveis que contribuem com o fator, fala aí para mim, qual fator? O promotor de saúde ou promotor de doença? Promotor de saúde. Promotor de doença. Fala aí para mim, vamos, gente. Você tá aí comigo? Oi, Fabi, sua linda, bem-vinda. Mari, amor. Então, fatores pró-pro. Nesse exemplo que eu dei, desculpa, não é só o parâmetro bioquímico, é todo esse quadro, joga o fator, ó, promotor de doença dele lá para cima. Então, é isso que eu avalio. De novo, prof, insiste não, insisto, gente, 25 anos coordenando pós-graduação e é um dos principais erros que eu vejo. A gente está até publicando agora, já está no Trello, né, no Trello, viu? O nosso artigo sobre diagnóstico nutricional. Avaliação que eu faço dentro de parâmetros
para que haja um entendimento do verdadeiro risco de saúde, risco nutricional do meu paciente. Deixa eu ver aqui que tem uma perguntinha. Ah, já falo sobre isso, Bru. O paciente reconsultar. Tá bom, vamos voltar lá. Falo sim. Então, na verdade e de fato, você tem um ser, né, extremamente complexo dentro de todas essas variáveis que a gente comentou. Inclusive no método eu trago coisas que poucas pessoas falam, né? O efeito Einstein-Lung, o modelo transteórico com aplicação, porque existe questionário para essa interpretação. Então, quando eu tenho o entendimento da deficiência nutricional, né, de como evolui a deficiência nutricional do meu paciente, que é muito mais amplo isso do que só esse entendimento de estar ou não doente, ou do conceito da OMS, que, como muitos profissionais já vêm colocando, não responde mais, né? Ele não é mais uma realidade da área de saúde. Então eu preciso ter essa amplitude para trazer como diferencial no meu atendimento e compreender, né? Inclusive eu trago, vou fazer outro spoiler, ai que coisa feia. Eu trago no método essa interligação entre saúde física, saúde espiritual, que está sendo trazida hoje para as questões da avaliação, que, de novo, não é pertencimento do nutricionista. Mas assim como ele vai num cardiologista e eu tenho um diagnóstico, e esse diagnóstico corrobora com o sentido que eu dou ao risco nutricional, também nós vamos estar trabalhando junto com profissionais. Por isso a interdisciplinaridade é tão imprescindível, tão importante para esse entendimento. Então traz, a proposta da prescrição vem a partir desta relação. Perfeito? Estão comigo, gente? Então, diagnóstico não é resultado, não aguento mais ver isso. Né? Meu paciente apresenta 32% de gordura corporal, segundo Jackson, para tudo. Isso não é diagnóstico, isso é resultado escrito por extenso. Se é escrita por extenso. Bom, isso é resultado. Entenderam? Diagnóstico é o que eu faço com isso e como eu atribuo o nível de saúde, a qualidade de vida do meu paciente, a resposta que os dados coletados, analisados e interpretados da avaliação nutricional me trouxeram para um risco diminuído, um risco aumentado, né? E aí, dentro desses métodos empregados, o que eu estou avaliando? É a ligação dos cuidados nutricionais que eu vou propor com a saúde dele. E se for um paciente hospitalizado ainda, uau, né? Então a intervenção nutricional ela é pensada a partir do diagnóstico. Cara, sabe o que está acontecendo? O pessoal trabalha com low carb, trabalha com tal padrão, e o paciente chega lá e recebe aquele padrão. Como assim? Todo mundo é igual? Depois de tantas variáveis, né, que a gente conversou, todo mundo é igual? Não, não é, gente, não tem como, né? Então, nós falamos aí sobre diagnóstico nutricional e olha, diagnóstico nutricional é de competência exclusiva do nutricionista, inclusive nos hospitais. Então, a gente tem que propor as intervenções, resgatar o diagnóstico, a avaliação nutricional nas suas aí, diferentes etapas. Olha quanta coisa nova a gente já está trazendo para poder trazer uma proposta aí e fechar isso com o paciente. Inclusive, para quem é mais da parte clínica, existe uma padronização internacional para diagnóstico, proposta pela Associação Dietética Americana, né?
e ela é importantíssima. Ela vai lá e classifica coisas do tipo, sei lá, ingestão oral, né? Ingestão oral. Então, se a ingestão é real ou estimada do alimento, aí N1,4. Tem uma classificação, um questionário que a gente preenche, atribui e interpreta para essa padronização. Avalia a ingestão de carboidrato qualitativamente. Então, se é insuficiente, excessiva ou inapropriada. São termos da padronização internacional. Então, também temos que buscar esse contato, né? E ela não é nova, e é incrível que eu levo na pós-graduação como se fosse uma novidade, né? E não é uma novidade. Eu tenho como avaliar a ingestão excessiva de energia, ela tem o diagnóstico nutricional, ele vai ser proposto por tópico e código que define o risco, a intensidade daquele resultado. Beleza, gente? Gostaram? Gente, é isso, muito obrigada, tá bom? Antes da gente encerrar, vou aqui responder a questão aqui que foi uma contribuição tão bacana, né? E é verdade. E aí vem que assim, ó, o paciente no método e dentro do Atende Nutri, que é o programa de treinamento em consulta, eu tenho certeza que ao usar o método adequadamente, o seu paciente retorna, porque ele quer alguém que saiba fazer o diagnóstico nutricional, que saiba trazer as novas etapas da avaliação nutricional com precisão técnica, domínio, e aí vem uma outra coisa que eu sempre falo no treinamento, eu sou dislexa e tive que aprender a falar. Tem palavras como bochecho, que são muito difíceis para eu pronunciar, mas eu treinei, né? O peito do pé do Pedro é preto, 3 pratos de trigo para 3 trigo, ó, errei. Você treina, porque nós somos passíveis a erro, mas a excelência se dá pela repetição. E o paciente, o teu cliente, quando ele vê uma atenção, um acolhimento, novas estratégias, uma linguagem moderna, ele volta. Ele só não volta, como também indica o seu trabalho, porque você está trazendo realmente uma experiência para o seu cliente, tá? Então vale muito a pena. Tia, imagina, sua linda, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado por confiar em mim como sua treinadora no treinamento. Tá bom, Bru? Então, Cris, obrigada, querida. Então, é válido sim. O paciente volta, ele vai marcar. Agora, se é mais do mesmo e aquela coisa que eu nem sei por que ele foi para consulta, então você precisa passar por esse processo de transformação. Gente, recado dado, não menos importante, né? Falar de atendimento nutricional, eu sou suspeita, é uma paixão, eu trabalho com isso há mais de 25 anos. E desculpe a fala do, como é que é? A clínica é absoluta. Não, a clínica é soberana. Não é. A ciência aliada à experiência é um indicador. E nada é soberano, porque a gente está lidando com gente e cada caso é um caso. Inclusive, cada nutricionista é único e a gente vai desenvolver nossas melhores habilidades para encantar e acolher o nosso paciente. Beijo enorme. Obrigado pela presença de todos vocês, viu? Uma boa noite.